aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, voltando aqui ao nosso canal principal, Geopolítica e Operação Retomada, né? Nessa segunda-feira, 28 de novembro de 2022, né? Antes de eu entrar no nosso tema principal, que nós vamos falar sobre o silêncio profundo e a demora, eu quero voltar ao dia de ontem, aqui em São Paulo, com poucas pessoas na manifestação, e eu fiz uma crítica ao povo brasileiro, principalmente ao povo de São Paulo, direcionada ao povo de São Paulo, e as pessoas, algumas me xingaram, né, criticaram, elas não entendem. O problema de comunicação é impressionante, porque parece que as pessoas elas só entendem o que elas querem entender. Quando você está falando de povo, você fala de maioria. Eu não estou falando daqueles que estavam, né, nos comandos, daqueles que comparecem, daqueles que estão acampados, mas foram esses que se incomodaram, né? Embora eu estivesse falando da grande massa que não vai. E por que uma grande massa que não vai? Então vamos lá. Aqui no estado de São Paulo, o presidente teve 12 milhões de votos, quase 13 milhões de votos, né? A presidente ali, 12 milhões, vamos trabalhar com esse número. Quantas pessoas elas efetivamente ficam nas portas dos quartéis de 30 de outubro para cá? São 12 milhões aqui no estado de São Paulo. Vamos somar a porta do quartel do Ibirapuera com os tiros de guerra espalhados aí pelo estado, né? Com as unidades militares no estado. Será que está perto de 12 milhões? Não, está muito longe de 12 milhões. O número ainda distante disso, mas o mais próximo, é Brasília, que disse que no 15 de novembro, que foi um feriado importantíssimo, bateu 3 milhões de pessoas, né? Então vamos lá, eu fiz uma crítica gigantesca, porque ontem era um domingo ensolarado em São Paulo, uma data histórica, que começou domingo com o tweet do General Mourão, e eu vou explicar agora por que eu acredito que o General Mourão fez aquele Twitter, né? E agora aquela postura dele, aquele personagem que ele havia criado para fazer um equilíbrio, um contraponto ao presidente Bolsonaro, ele está deixando de lado porque não é necessário mais, né? Então ele tweetou sobre os 87 anos da intentona comunista, né? A primeira vez, 27 de novembro de 35, quando então, liderados por Luiz Carlos Prestes, uma coluna de traidores simplesmente matou, enquanto dormiam, colegas do Exército Brasileiro. Desse dia para cá, o Exército Brasileiro nutre asco, ojeriza, né, e sente o odor da ideologia comuno-socialista. Uma ideologia que fede, uma ideologia satânica, uma ideologia que agora, né, está sendo impetrada pelos donos do mundo, aí, pelos globalistas. Agora não, desde aquela época eles financiam essas porcarias, mas agora a coisa está muito evidente. Então, eu quero terminar essa pequena parte aqui do nosso áudio de hoje, dizendo para as pessoas, quando forem atirar pedras, né, munam-se de conhecimento, tentem entender o que o mensageiro diz, né? Não ataque o carteiro sem entender o conteúdo da mensagem, porque é muito feio, é muito feio. Ao invés de me xingarem, vocês precisavam cobrar os outros milhões de pessoas que deram os seus votos ao presidente, mas simplesmente não comparecem às portas dos comandos militares e dos quartéis. E nenhum time que não tenha torcida vence campeonato. Isso precisa ficar claro. Time que não tem torcida não vence campeonato. Para tudo nessa vida é assim. Para tudo, principalmente quando a gente está lidando com algo tão complicado, né? Um negócio que você mexe aqui, acontece um negócio lá, né? Você mexe aqui, a coisa muda do lado de lá. Então todo esse tipo de situação, né? Essa guerra do cume da montanha a que eu estou me referindo, ela precisa de apoio constante o tempo todo. E muitos falam, estamos a 27 dias. Quem sabe se você ter a sua casa perdida por um comunista, você tenha que ficar para sempre na rua e você vai para a porta do quartel. Então, você que está acampado, que está frequentando, parabéns, você é um herói, um verdadeiro soldado.
Mas nós somos poucos perto dos milhões que deram os seus votos ao presidente e simplesmente abandonaram o barco. É disso que eu estou falando e que pouquíssimos entenderam. Não adianta falar que tinha gente. Quantas pessoas tinham lá ontem? 2.000? 3.000? Numa avenida que cabe 150 mil pessoas? 200 mil pessoas? Pois eu vou falar para vocês que no dia 2 de novembro e no dia 15 de novembro não tinha lugar para estacionar a 5 quilômetros do local. Para pôr um pé na avenida, o seguido do outro era muito difícil. É assim que tem que permanecer até a hora efetiva do desenlace. Ok? Então espero que tenham entendido efetivamente a mensagem, né? Então vamos lá. Por que o silêncio profundo e a demora? Obviamente que o presidente Bolsonaro, por estar disputando a reeleição, ele quer continuar no cargo. Tem o direito de continuar no cargo. O povo gosta dele, o povo apoia, né? Ele acordou muita gente porque ele representa, né? É o único político ali que representa o espírito patriótico nacional, mas de uma certa maneira, eu vou dizer que ele foi traído pelo sistema. Primeiro porque ele foi traído por muita gente que está ao seu redor e todo mundo aqui sabe disso, né? Sabe do que eu estou falando, né? Principalmente, né, por aquela ala mais ligada ali ao Olavo de Carvalho, o vídeo que aconteceu, por exemplo, com os irmãos Weintraub, né? O próprio Ernesto Araújo. Então, vocês entendem o que eu estou falando e tem que tomar muito cuidado com olavetes, porque eles estão agora aí tentando tirar o povo da porta dos quartéis. Por quê? Porque essa gente é ligada ao aspecto político da situação. Mas eu digo a vocês que o aspecto político falhou. Entrou agora o aspecto militar, que é diferente do aspecto político. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz uma análise aqui, eu fiquei horas tentando entender aquela mensagem do presidente no quartel da Academia Militar das Agulhas Negras, que ele esteve agora recentemente, se eu não me engano foi na sexta ou no sábado, na entrega dos espadins, na formatura do pessoal. E durante aquela situação o Mourão, né, apareceram aí os vídeos na internet que o Mourão fala para ele, vai lá, fala com o teu público, né, abre o jogo, e em seguida o presidente manda uma fotografia enigmática com uma pulseira, né, uma pulseira logo abaixo do seu relógio, onde a gente destaca o Apocalipse 12, versículo 11, né? Então, para as pessoas entenderem o que o presidente quis dizer com essa mensagem, eu vou entrar aqui no Apocalipse 12, né? Capítulo 12 e versículo 11. Estou entrando aqui agora para a gente fazer a leitura aqui, né? Então, diz o seguinte: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Para mim, isso aqui está claro, que o presidente está dizendo que ele está se sacrificando, né? E de que maneira ele está se sacrificando? Pela via política. Pela via política. Ou seja, a análise que eu faço é que o Bolsonaro, nesse primeiro momento, não voltará ao poder. Não voltará ao poder, né? E o que vai acontecer? Por que o Mourão tomou a dianteira? Gente, o Mourão é um general de 4 estrelas, né? Pragmático. Muita gente fala que ele é um traidor, porque não entendem. São as mesmas pessoas, aqueles que me xingam, aqueles que, né, não entendem as coisas. Não entendem que o Mourão criou um personagem para fazer um contraponto com o presidente Bolsonaro numa espécie de estratégia que a gente chama de good cop, bad cop. Vai lá o mau policial, né, e o bom policial. E eles tentam equilibrar as personalidades, né? Aquela teoria das gangorras, né? Um leva lá para cima, o outro senta e traz para o equilíbrio novamente, porque a gente está lidando com uma sociedade, digamos assim, que nós temos aqui pelo menos 30% de pessoas que estão com os seus cérebros comprometidos pela nefasta ideologia socialista. Pessoas que efetivamente e infelizmente ainda acreditam, né, que essa ideologia pode proporcionar algo bom a alguém.
sendo que ela só proporciona tragédia, injustiça, morte, né, e fracasso. O único alguém que tira algo bom disso é aqueles que estão envolvidos com o poder e os seus patrões, os banqueiros globalistas, que inventaram essa ideologia, financiaram essa ideologia lá atrás, na pessoa de Friedrich Engels, que era o grande patrocinador de Karl Marx e de seu livro maldito, né, O Capital. Então, partindo do pressuposto que por que eu estou dizendo isso? Porque agora, é nesse exato momento, precisamente desses dias para cá, ali que eu considero da Academia Militar das Agulhas Negras, daquele evento para cá, é que efetivamente a coisa está entrando no modo militar, no modo pé na porta, né? E, obviamente, que os militares estão, né, se preparando há muito tempo. É uma instituição que já está preparada, mas eles estão efetivamente ajeitando as suas arestas há um bom tempo. A gente percebe pelos movimentos dos militares, né? Ontem eu vi ainda aquele fotografia e vídeo do pessoal chegando lá em Belém, né, com as armas, pegando as embarcações. A gente está vendo aí os comboios, etc., né? O exército está se movimentando, e o exército brasileiro tem um orçamento muito baixo para ele fazer esse tipo de coisa à toa, né? Então, o que eu diria? Que nesse momento, exato nesse momento, né, embora atravessando todo esse silêncio profundo, né, em que o presidente manda mensagens que a gente tem que cifrar, né, fotografias, etc., nesse momento, né, ele mostrou, por exemplo, aquela fotografia, o Rolls Royce na garagem. O que significa? Agora eu começo a entender, eu interpretei ali, puxa, o Rolls Royce, o que significa? Rolls Royce vai ficar na garagem, gente. Ele mostrou a foto do Rolls Royce na garagem, por quê? Porque o Rolls Royce vai ficar na garagem. Ou seja, ninguém vai pôr a faixa. Ninguém. Uma junta militar, na minha análise, vai assumir esse país para fazer uma limpeza até num momento posterior, né, depois dessa limpeza efetiva, termos então eleições. Por isso esse silêncio profundo, por isso essa demora. Agora, a gente não pode fraquejar no momento em que vai acontecer o gol. O gol vai chegar no fim do jogo, no fim da prorrogação, e a torcida tem que estar no estádio. Eu vou falar novamente, eu já disse isso aqui, o militar ele faz o gol aos 16 minutos do segundo tempo da prorrogação e a torcida tem que estar no estádio, né? Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, exatamente, não é nem literal, é exatamente sobre eu estar num estádio de futebol vendo o meu time jogar e resolvi sair do estádio antes da partida acabar. Pois no último minuto da prorrogação, estou falando do Campeonato Paulista de 86, Palmeiras e Corinthians, o Éder Aleixo, que foi ponta esquerda da seleção brasileira, simplesmente fez um gol olímpico no Corinthians e virou o resultado da partida, mandando o Palmeiras para a final do campeonato. Isso foi no último minuto do jogo. Eu estava na rampa do estádio, a gente voltou correndo quando o estádio começou a tremer e a torcida começou a gritar e a gente viu o pessoal chorando. Mas infelizmente eu já estava fora do estádio. Então a mensagem que eu deixo a todos né, a minha bronca, a minha briga de ontem não estejam fora do estádio a hora em que o gol for acontecer, e ele vai acontecer, né? Se não for acontecer, se a torcida esvaziar o estádio, a gente sabe que os caminhoneiros também estão fazendo a parte deles. Agora, entendam, por favor, né, que vocês não interpretaram. Vocês, eu digo, uma grande maioria não soube interpretar o que eu disse ontem e me ofenderam pesadamente. Eu tive que tirar algumas pessoas de comentar no canal porque elas ofendiam de maneira pesada sem entenderem o conteúdo da mensagem. Isso é que é o pior. Elas não entenderam o conteúdo da mensagem. Elas não entenderam o cutucão. Elas não entenderam que não pode esvaziar, principalmente nesse momento. Tem que ser o contrário. Não pode cansar. Não pode cansar. E nós temos que cobrar. Quantas pessoas você cobrou
de visitarem a sua barraca na frente do comando? Quantos você tentou levar com você? Ah, eu vou sempre, eu sou um brasileiro, eu sou patriota. Você vai, mas quantos você tentou levar com você? Esse é o cerne da questão, é o X da questão. O silêncio profundo, voltando a falar, eu acredito que o presidente tentou de todas as formas, politicamente, né? Eles apresentaram aquele relatório, mas como vocês sabem, esse sistema que colocou o presidente para fora, ele não deixa provas concretas. Ele deixa milhares de evidências que você olha a evidência e fala, meu Deus, olha isso aqui. Mas é uma prova concreta? Não. Eles criaram uma coisa que não deixa provas concretas. As provas concretas seriam possíveis se existisse o papel para comprovar, para bater com o sistema. Como eles impediram de existir o papel, não existem mais provas concretas, somente indícios, milhares, fortes indícios, né? Mas a gente sabe como a justiça trabalha e a gente sabe para que lado está a justiça. Então, efetivamente, eu diria a vocês que não há solução política para o que aconteceu com o Brasil. A solução é militar. Sendo a solução militar, desconfiem de todos aqueles despreparados ou mal intencionados que estão tentando tirar o povo da porta dos quartéis, que estão tentando esvaziar o estádio na hora em que o gol está para acontecer. Desconfiem desses, porque ou são traidores ou são inocentes demais. Eu descarto talvez a possibilidade de serem inocentes demais e prefiro trabalhar com a possibilidade deles serem traidores. Ok? Então tá aí, espero que tenham compreendido, né? Eu falo com adultos, eu falo com pessoas que estão tentando fazer a coisa da melhor forma possível. Eu falo pessoas que querem aprender, né? Principalmente sobre tudo que está ocorrendo, né? Então, eu vejo muita gente também entrando no meu privado do Telegram, porque a Priscila é uma traidora. Ela não é. A Priscila é uma discípula do general Mourão. Eu já vi muitas vezes a Priscila junto com o general Mourão, que na minha opinião é o cara que está assumindo as rédeas nesse momento. Ontem ele mandou um recado claríssimo, claríssimo. Voltou o velho general Mourão, aquele que esteve na loja maçônica do Grande Oriente, lá no dia 30 de setembro de 2017, e deu o recado, falou da tábua de aproximações logarítmicas, né? Das aproximações sucessivas, né? A tábua de logaritmos, aproximações sucessivas, e disse que o exército de Caxias não permitiria que criminosos, né, alçassem ou continuassem no poder. Então a mensagem está dada, eu espero que compreendam as coisas que eu falo aqui. Eu não quero dar desculpa nenhuma, mas eu precisei me ausentar da porta dos quartéis porque eu fiquei efetivamente doente, volto a dizer, não tinha condições físicas de estar presente ali. Depois eu tive um problema familiar muito grave, perdi uma pessoa muito querida, né? Que tive que, obviamente, que lidar com uma pressão psicológica gigante do resto da família e com a burocracia que isso envolveu. Por isso é que eu fiquei 10 dias efetivamente fora do comando ali, sem aparecer, sem cumprimentar, sem tirar foto com as pessoas, sem conversar com as pessoas, né? Em nenhum momento meu espírito esteve longe dali, só a minha parte física, que era impossível, né? Não tinha como, por conta de todo esse enfrentamento que eu precisei fazer. Então é isso, né? Estou tentando aí responder por que o silêncio profundo, porque eles tentaram, né, de todas as maneiras resolver a coisa pela via política, mas entenderam que a solução então seria militar. Militar. Seria pé na porta. E como eu disse outro dia no Telegram,
Muitos vão chorar quando a porta se fechar, mas o pé na porta só pode arrombar a porta se ela estiver fechada. Não chorem quando a porta fechar, porque é pré-requisito para ela ser arrombada. Muito obrigado a todos aqueles que ajudam o canal financeiramente, porque se não fossem por essas pessoas, eu não poderia estar aqui todos os dias, né? Eu quero agradecer àqueles que também efetivamente estão aí compartilhando os áudios, mandando mensagens, muito obrigado. Aqueles que têm interesse no curso da ANON e no documentário sobre o regime militar brasileiro, entrem em contato comigo pelo e-mail. Quem puder colaborar com o canal, o faça, né? O canal é administrado aqui, nós somos em 3 pessoas e isso demanda tempo, custo, né? E a gente efetivamente faz um trabalho muito duro aqui, né? Então é isso, espero que tenham me compreendido dessa vez. Um grande abraço, eu volto amanhã. Valeu! E aí pessoal, Marcelo Rossi aqui. E eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava 100 anos de comuno-socialismo e nós mudamos o nome dele para Geopolítica e Comuno-Socialismo. Ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2, porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comuno-Socialismo. O link desse canal ele vai estar sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal. É um canal que foi feito para uma série que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? Desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos e inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu, pessoal!